Olá, mais uma grande aula. E essa aula se refere diretamente à história do Brasil. É a ocupação dos portugueses, dos europeus como um todo, porque holandeses também virão, franceses virão, é a ocupação do espaço territorial brasileiro. E a definição do próprio espaço brasileiro. Só que essa ocupação e definição do espaço territorial brasileiro não se dá de forma simplificada. Chega, entra, toma e é deles. Não. Tem um contexto, ou seja, tinha gente morando, eram os índios. E esses índios vão contestar a presença dos portugueses ou dos europeus em terras brasileiras. A respeito dessa ocupação do espaço territorial brasileiro, é importante dizer o seguinte. 1500, o Brasil foi descoberto, certo? Muito bem. Descoberto entre aspas. Já sabia da presença dessa terra, né, dentro do continente americano. Muito bem. De 1500 a 1530, 1532, 31, 32, ninguém vinha, dos portugueses, vinha para essa terra, chamada Brasil, para ocupá-la definitivamente. A cada ano passava por aqui grupos, que na verdade estavam indo para as Índias, passavam por aqui, olhavam a terra, faziam algumas outras investigações e iam embora. Isso durou 30 anos, aproximadamente. Em 1531, Martim Afonso de Souza vem, em definitivo, para as terras brasileiras e funda, então, nesse momento, 1531, as capitanias hereditárias. Estava fundada, então, as terras brasileiras, separada em blocos pelo rei de Portugal. Não esqueça, embora Martim Afonso de Souza esteja no Brasil, embora Martim Afonso de Souza divida o Brasil nesse momento, as terras brasileiras nesse momento, ainda não tem governo direto no Brasil. O governo é de Portugal, o governo é português. E é ele que manda essas expedições para o Brasil. Isso era 1531 para 1532, a divisão das capitanias hereditárias por Martim Afonso de Souza. Muito bem. Lá em 1548, já mais organizado, começa a surgir, então, os governos gerais, que se instalaram no Brasil, duraram uma longa data. Vários governos gerais, mais ou menos 53 governos gerais no total. O que é importante saber dos governos gerais? Primeiro, o monopólio dessas terras era do rei de Portugal. Embora o rei de Portugal escolhesse a dedo quem viria para o Brasil governar essas terras, embora ele fizesse isso, o poder central estava, é claro, nas mãos desses governos, mas todos eles deviam obediência ao rei de Portugal. Então eles não eram autônomos e independentes. Esse é um ponto fundamental. A duração desse período dos governos gerais vai 1548 a 1808. 1808 é a chegada da família real ao Brasil. Então aí acaba os governos gerais, nós temos um governo próprio centralizado. Nesse contexto, dentro desse contexto dos governos gerais, com duração bastante ampla, nós temos as câmaras municipais. Professor, o que eram as câmaras municipais? As câmaras municipais tinham como principal característica governar o local, as vilas e as cidades no Brasil. Professor, quem governava com as câmaras municipais? Aqui um ponto muito curioso. Os homens que governavam as câmaras municipais eram chamados de homens bons. Homens bons. O governo de Portugal dizia que um cargo como esse é de tamanha responsabilidade que somente homens bons poderiam governar. Ou seja, homens bons significava dizer, eram homens de uma alta elite, não eram homens do povo e que, portanto, traziam para si todo o seu poder e não distribuía. Daí, então, você vai perceber que, no período colonial, começa a formação desse poderio que vem até os dias de hoje no Brasil. Ou seja, pequenos grupos governam e os outros, infelizmente, obedecem. Nesse momento aí, a fundação de grandes vilas, de grandes cidades, a organização é de tamanha importância que começa então a vir grande quantidade de gente para o Brasil, vindos de diversas partes da Europa, mas sobretudo de Portugal. E aqui um ponto importante, havia poucas mulheres no Brasil nesse momento. Então, era necessário trazê-las, mulheres, diga-se de passagem,
mulheres brancas. As índias já existiam aqui em grande quantidade. Mas o povo português não queria o contato direto com as índias, pela questão de raça. Então, traziam mulheres portuguesas, mulheres europeias. A esse respeito, o importante é que vejamos, não só esse respeito, mas para você ter uma noção do que era aquele momento, dê uma boa olhada no filme Desmundo. Me pesa, Leo. Vou dar o principal. Não vejo nem migalha de dona. Será de verdade não haver donas acá? Como pode? Quem era má havia de parir? Os homens, índios mandando, Por que modo parem meus homens? pelo chobaco. Pela destra os meninos, pela cestra as meninas. Sêncio. São bem de saúde. Bem, deu graças. Os meninos são ir na igreja. Elas vão pegar essa jogada de lixeira. No filme Desmundo, dá para a gente ter uma breve noção de como eram as vilas e a organização das cidades. Claro que é uma obra de ficção, mas é sempre importante que você, se possível, dê uma olhada com mais cuidado, vá até a sua locadora, enfim, pegue o filme e veja por completo. Isso é muito importante. Nesse momento, entramos nos grandes conflitos coloniais. O primeiro deles, bastante conhecido e famoso, é a Guerra dos Tapuias. Foi um período 1693 a 1713, longo período. Quem eram os tapuias? Grupos indígenas que não gostavam da presença portuguesa no Brasil. Alguns historiadores dizem que esses grupos portugueses detonavam ou esses grupos perseguiam esses índios, esses indígenas, e dessa forma maltratavam, e dessa forma a maior parte desses tapuias, como eram conhecidos, investiram-se contra os portugueses. Se aliaram aos holandeses. Essa foi a grande questão dessa guerra. Essa guerra a favor dos holandeses e contra os portugueses no Brasil foi considerada uma ofensa aos povos portugueses que aqui estavam. O que os portugueses fizeram, professor, nessa guerra dos tapuias ou janduís? Os portugueses simplesmente mandaram destruir por completo esses povos. Povos entre Rio Grande do Norte e o Ceará. Esses povos passaram, então, a serem perseguidos. A perseguição não se deu simplesmente por homens armados, se deu principalmente por grupos extremamente armados, conhecidos como bandeirantes. Espera aí, professor. Os portugueses contratam bandeirantes para destruir os tapuias? Isso mesmo. Os bandeirantes eram grupos armados e conhecedores da mata. Os tapuias viviam em uma região extremamente difícil, uma localização complicada. Somente os bandeirantes podiam chegar lá e destruir essa população.
E foi o que fizeram. Nesse período longo dessa guerra, houve um massacre. Os bandeirantes, aí a gente destrói, acaba aquela ideia que você tem do bandeirante, que é tudo bonito, belo e formoso, bem vestido e com botas. Para entrar nessas matas, tinha que ser ousado. E os bandeirantes eram ousados nesse sentido. Só que eles iam, em geral, descalços, conheciam muito bem as matas. Dessa forma, você começa a perceber aí, acaba o mito de que o bandeirante era um grande herói. Foi também, de um lado, o vilão, se assim podemos chamá-lo. Uma outra guerra é chamada Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica se dá em 1750. Por quê? Onde? Onde? Na região sul da América. Lembra que nós discutimos já dentro da história que houve uma divisão de terras por Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas? Nesse momento, a partir dessa divisão, a história começa a mudar. Se tens aqui no sul da América portugueses e espanhóis juntos, há também jesuítas por parte de Portugal, por parte da Espanha, atuando quase juntos. Atuando de que forma? Lembra que nós citamos já a música da Legião Urbana, Índios? Pois é, nesse momento os jesuítas estão abocanhando, vamos dizer assim, buscando almas para a religião cristã católica. Muitos deles, desses indígenas, aprenderam a tocar flautas, aprenderam a ler, escrever, enfim, muita coisa interessante, muita coisa boa os jesuítas fizeram aqui. Mas também, por outro lado, eles tinham seus interesses, ou seja, ter as almas cristãs católicas. Nesse momento, há um acordo lá em Portugal e Espanha, para que a Espanha devolvesse ou trocasse o seu território, que era o território chamado Sete Povos das Missões, trocasse ou cedesse espaço para Portugal, que dava a entender não, tinha o poderio sobre a colônia de Sacramento, que pertencia a Portugal. Aí tem um problema, qual? Os jesuítas que viviam nessa região não concordavam com essa possibilidade. E aí essa guerra famosa, claro, vai haver o ganho por parte de Portugal. E a Espanha cede então seu território. Outro conflito dentro da história do Brasil se dá com a revolta de Beckman.